Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico da congregação, da semana 9 a 15 de dezembro, que tem o tema Persista em falar e não fique calado. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as partes de nossa reunião. Como dito inicialmente, estaremos fazendo agora o estudo bíblico da congregação do capítulo 19, que tem o tema Persista em falar e não fique calado. Mas hoje nós vamos iniciar no parágrafo 6 e vamos considerar até o parágrafo número 13. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 6 e 7, que diz assim: Paulo não considerava a fabricação de tendas sua vocação ou carreira. Ele trabalhava nisso apenas para se sustentar enquanto realizava seu ministério, declarando as boas novas sem custo. E como Áquila e Priscila encaravam a profissão que tinham, por serem cristãos, eles sem dúvida tinham o mesmo ponto de vista de Paulo. De fato, quando Paulo deixou Corinto em 52 era comum, Áquila e Priscila deixaram casa e trabalho e foram com ele para Éfeso, onde sua casa passou a ser usada como local de reunião da congregação ali. Mais tarde, eles voltaram para Roma e depois foram novamente para Éfeso. Esse zeloso casal colocava os interesses do reino em primeiro lugar e, de coração, dava de si para servir a outros, ganhando assim a gratidão de todas as congregações das nações. Os cristãos hoje seguem o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila. Ministros zelosos trabalham arduamente para não ser um peso financeiro a outros. É elogiável que muitos proclamadores do reino de tempo integral trabalhem meio período ao realizarem trabalhos temporários para se sustentar no que realmente é sua vocação, o ministério cristão. Como Áquila e Priscila, muitos servos de Jeová bondosos oferecem hospedagem aos superintendentes de circuito. Os que mostram hospitalidade dessa forma sabem como é animador e encorajador fazer isso. Pergunta, parte A. Como Paulo encarava a fabricação de tendas e o que indica que Áquila e Priscila tinham um ponto de vista parecido? Paulo, ele não encarava como vocação ou carreira, era apenas para se sustentar enquanto realizava o seu ministério. E Áquila e Priscila tinham o mesmo ponto de vista de Paulo, pois quando Paulo teve que se mudar, Áquila e Priscila foram junto com ele, demonstrando assim que eles também colocavam o reino em primeiro lugar na vida. A pergunta parte B: como os cristãos hoje seguem o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila? Por trabalhar zelosamente sem ser um peso financeiro para os irmãos. Dessa forma, eles colocam também o interesse do reino em primeiro lugar na vida. Subtítulo: Muitos coríntios passaram a crer. Leitura do 8 e 9. Que Paulo encarava seu trabalho secular apenas como um meio para alcançar seu objetivo principal ficou evidente quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia com presentes generosos. Imediatamente, Paulo passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra. Mas esse intenso testemunho aos judeus gerou grande oposição. Para deixar claro que não tinha culpa pelo fato de os judeus terem recusado a mensagem salvadora devida sobre o Cristo, Paulo sacudiu suas roupas e disse a esses opositores: que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante, irei às pessoas das nações. Onde Paulo pregaria então? Um homem chamado Tício, justo, pelo visto um prosélito que morava ao lado da sinagoga, abriu as portas de sua casa para Paulo. Assim, Paulo saiu da sinagoga e entrou na casa desse homem. Paulo continuou morando com Áquila e Priscila enquanto estava em Corinto, mas a casa de Tício, justo, se tornou o centro de suas atividades de pregação.
Então a pergunta do 8 e 9: como Paulo reagiu quando os judeus se opuseram ao seu intenso testemunho e onde ele foi pregar a partir de então? Então Paulo, ele sacudiu suas roupas e disse: que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante irei às pessoas das nações. E Paulo, ele começou a pregar na casa de Tício Justo. Leitura do 10. Será que a afirmação de Paulo de que ele iria a pessoas das nações significa que ele parou completamente de pregar a todos os judeus e prosélitos, mesmo os receptivos? Dificilmente esse era o caso. Por exemplo, Crispo, presidente da sinagoga, tornou-se crente no Senhor junto com todos os da sua casa. Pelo visto, muitos dos que frequentavam a sinagoga se juntaram a Crispo, pois a Bíblia diz: muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram batizados. Assim, a casa de Tício Justo se tornou o local onde a recém-formada congregação cristã de Corinto se reunia. Se esse relato tivesse sido escrito em ordem cronológica, como é o estilo de Lucas, então a conversão daqueles judeus ou prosélitos aconteceu depois de Paulo ter sacudido suas roupas. Nesse caso, isso revelaria muito sobre a razoabilidade do apóstolo. Pergunta: o que mostra que Paulo não estava decidido a pregar apenas às pessoas das nações? Um exemplo é Crispo, presidente da sinagoga, que tornou-se crente junto com todos da sua casa. E muitos dos que frequentavam a sinagoga se juntaram a Crispo e foram batizados. Leitura do 11. Em muitos países, hoje, as igrejas da cristandade estão bem estabelecidas e exercem forte influência sobre seus membros. Em alguns países e ilhas, os missionários da cristandade converteram um grande número de pessoas. Muitos que afirmam ser cristãos estão presos a tradições, assim como os judeus em Corinto no primeiro século. Mas, iguais a Paulo, nós, testemunhas de Jeová, zelosamente pregamos a essas pessoas, aproveitando qualquer conhecimento das Escrituras que elas talvez tenham ao lhes transmitir as verdades bíblicas. Mesmo quando elas se opõem a nós ou quando seus líderes religiosos nos perseguem, não perdemos a esperança. Entre aqueles que têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato, pode haver muitos mansos que precisam ser encontrados. Pergunta: como as testemunhas de Jeová hoje imitam a Paulo ao pregar às pessoas que afirmam ser cristãs? Porque, assim como Paulo, nós pregamos para qualquer pessoa, aproveitando qualquer conhecimento das Escrituras que elas talvez tenham. E mesmo quando se opõem a nós, não perdemos a esperança, porque ainda existem muitos mansos que precisam ser encontrados. Subtítulo: muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Leitura do 12. Caso Paulo se tenha perguntado se deveria continuar ou não seu ministério em Corinto, ele logo obteve a resposta na noite em que o Senhor Jesus apareceu a ele em uma visão e disse: não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal, pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Que visão encorajadora! O próprio Senhor garantiu a Paulo que o protegeria de qualquer dano e que havia muitos merecedores na cidade. Qual foi a reação de Paulo àquela visão? Lemos: ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Pergunta: que garantia Paulo recebeu em sua visão? Então Jesus apareceu para ele e disse: não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal, pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Então, após essa visão encorajadora,
Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Leitura do 13. Depois de passar cerca de 1 ano em Corinto, Paulo obteve uma prova adicional do apoio do Senhor. Os judeus, num esforço conjunto, atacaram Paulo e o levaram ao tribunal chamado Bema. Considerado por alguns como uma plataforma elevada, feita de mármore azul e branco e repleta de figuras entalhadas, o Bema talvez ficasse perto do centro da praça principal de Corinto. A área em frente ao Bema talvez fosse grande o suficiente para reunir um número grande de pessoas. Descobertas arqueológicas sugerem que o tribunal ficava a apenas alguns passos da sinagoga e, portanto, perto da casa de Tício o Justo. Ao se aproximar do Bema, Paulo talvez se tenha lembrado do apedrejamento de Estevão, que às vezes é chamado do primeiro mártir cristão. Paulo, na época conhecido como Saulo, havia aprovado o assassinato dele. Será que algo parecido aconteceria agora com Paulo? Não, pois Jesus havia prometido: ninguém lhe fará mal. Pergunta: do que Paulo talvez se tenha lembrado ao se aproximar do tribunal, mas porque podia esperar um resultado diferente? Paulo talvez tenha se lembrado do apedrejamento de Estevão, que às vezes é chamado de primeiro mártir cristão. Mas o resultado seria diferente, pois o próprio Jesus Cristo falou que estaria com ele e que ninguém o faria mal. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.